Bem-vindo a mais um episódio do nosso Clássico Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. A crise dos meninos é exagerada. Então você, menino, que fica... Ai, é muito difícil ser homem. Ai, a sociedade hoje em dia é feita pra atrapalhar o homem. Fresco. Pelo menos é isso que argumenta Jessica Groves. Eu achei interessante esse artigo. Jessica Groves é uma mulher, né? Se via alguma dúvida disso. E a gente... pois é. Aí a gente já zoou, eu sinto, textos dela antes. Essa carinha minha familiar. Eu lembro da gente conversando sobre isso. Pois é, mas nos Estados Unidos virou uma grande pauta nos últimos anos falar sobre a crise educacional dos meninos, que é o fato que os meninos eles estão tendo desempenho acadêmico abaixo das mulheres, e isso é descrito como um problema nitidamente moderno. E aí ela tá falando, atualmente presume-se que meninos e homens jovens estejam em desvantagem nas escolas e precisem de ajuda, o que não acontece com meninas e mulheres jovens. Comentaristas conservadores reacionários, incluindo Jordan Peterson... Porra, caralho. A barra para ser reacionário tá baixa. Dizem que os meninos têm baixo desempenho na escola porque a grande maioria dos professores não são apenas mulheres, mas também mulheres infantilizadoras e radicalmente de esquerda. A great majority of teachers. Sim. Boa. A imitação do Lula é melhor do que o Jordan Peterson, mano. Foi mal. Eu vou continuar trabalhando nela. Os meninos são obrigados a ficar sentados por horas a fio, o que é contra a sua natureza. Eles dizem que sua ambição é patológica, diz Peterson na entrevista que ele deu pro New York Times recentemente, né? E aí, continua. Especialistas mais liberais ou centristas, então tem os reacionários, como Jordan Peterson, e tem aqueles mais razoáveis, né? Como Richard Reeves, que escreveu um livro sobre homens e garotos, por que o homem moderno está tendo dificuldade, por que isso importa e o que fazer a respeito. Concordam que parte do problema é a falta de professores homens e remontam ao problema 1972, quando o Título 9, que é uma lei de paridade de gênero nos Estados Unidos, foi aprovada. Enfim, e aí o argumento da autora, da Jessica Groves, é que, na verdade, isso é um pouco exagerado. E eu tava pensando, quando eu escolhi essa matéria pra gente falar, tava passando pela opinião do New York Times, tá relativamente frio de notícia agora, assim, no mundo, né? E eu tava passando na... Hoje, dia 28 de julho. Pois é. Eu tava passando na página de opinião do New York Times e tinha uma que era tipo, por que os homens estão tendo dificuldade? Eu falei, se pra falar sobre isso, tá ligado? Mas aí depois eu tava pensando, cara, será que é bom ficar batendo nessa tecla o tempo inteiro? Tá muito difícil ser homem e tal. Por quê? Será que é verdade? Será que tá tão difícil assim? Sabe, até que ponto será que o fato que as pessoas na internet, muitos homens na internet ficam batendo nessa tecla o tempo inteiro sobre o quão difícil é ser homem, só não faz com que os homens que já têm uma predisposição a ser beta, eles meio aceitem. Eles aceitem, sabe? Eles fiquem meio que se lamentando. Fardo do homem beta. Exato, fardo do homem beta. Na verdade, o fardo do homem alfa, né? O homem alfa tem o fardo de trazer o homem beta pra cima. E aí, cara, eu continuei scrollando, eu achei essa matéria, eu achei interessante, um contraponto. A ideia... Falando basicamente, cara, os argumentos que as pessoas dizem pra falar que os homens, na verdade... os homens estão passando por uma grande crise, são argumentos fracos. E ela traz uns dados interessantes. Então, diga aí sua opinião antes de ver o que segue. Eu tô curioso. Eu compro um pouco a narrativa do coitadismo do homem. Eu compro um pouco também. Sabe? Mas você também não compra? Você não acha que tem levemente uma epidemia de beta? A minha heurística é pelo movimento Red Pill, sabe? Que ele é tipo o núcleo mais duro de todo o coitadismo. Que é tipo a frustração... na pirâmide lá de Maslow, né? Sei lá, das coisas mais fundamentais, né? Ninguém argumenta que tá ruim pra homem trabalhar comparativamente à mulher. Tipo, homens não estão sendo preteridos no mercado de trabalho. Isso. No Brasil? No Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos sim. Mas no Brasil não existe isso. Esse discurso. Então, basicamente, a galera que tá fazendo o argumento mais primordial é Red Pill, né? São os caras Red Pill que, escala que é tipo intimidade emocional, que é uma parada muito básica pra vida humana, não tá sendo atendida pra homem. Por causa meio que de uma mulherada e tal. Eu acredito que as coisas são sabotadas num nível muito profundo, assim, quase espiritual na sociedade. Também acho. Que é uma coisa de inclinamento. Mas eu não acho também que é tipo, cara, fim dos tempos então. Nossa, fudeu. Só me resta mesmo chorar, assim. Sobra nada. Exato. Eu sou radicalmente contra o desespero. Entendeu? Então, provavelmente a gente vai... Eu provavelmente não concordo com Jessica Groves, né? Groves, sei lá. Mas talvez isso seja um salto positivo. Eu acho que vale a pena, vamos embora. Não se desespere. Então ela fala, eu já havia aceitado há muito tempo a premissa básica de que a falta de professores homens impulsionava a crise de aprendizagem dos meninos e que esses problemas são relativamente recentes. Mas em algum momento dessa primavera eu comecei a refletir sobre as histórias que eu ouvi de amigos e parentes mais velhos, homens e mulheres, sobre suas próprias experiências escolares. Meninos e meninas eram obrigados a ficar sentados por longos períodos na década de 50, e a punição por desobediência era muito mais severa do que em escolas hoje.
Tipo, era físico, basicamente. Não acho que houvesse uma aceitação generalizada de meninos se comportando mal em sala de aula nas gerações anteriores. E ainda assim, ninguém argumenta que a educação americana de Eisenhower, da era do Eisenhower, tornou os meninos menos ambiciosos. Essa revelação me fez querer ver se havia realmente suporte empírico para o argumento da crise dos meninos. O que descobri me chocou. Não há muitas evidências sólidas de que os meninos se saíam melhor com professores homens. E as meninas tiram notas melhores do que os meninos desde antes das mulheres terem direito ao voto. Então há mais de 100 anos nos Estados Unidos. Então ela começa, né? Comecemos com o que Peterson diz sobre as inclinações políticas radicalmente esquerdistas das professores. E aí, enfim, ela tá falando que a Heritage Foundation, que é um think tank conservador, diz que na verdade não, né? E eu achei meio... Vamos ver aqui exatamente essa pesquisa. Eu nem cheguei a ver ela profundamente. Porque eu acho o argumento de que professor escolar é meio de extrema esquerda. Tem uma tendência liberal Tem uma forte, tendência de esquerda, forte. eu acho razoável, assim, né? Vamos ver, será que tem algum gráfico aqui, cara? Podia ter um gráfico bonitinho, né? Pra resumir. Opa. Vamos lá. Essa discriminação, né? Mas isso é dos professores? É, né? Uhum. Então os professores... Ah, não, o teacher tá aqui, né? Ah, você compara... O teacher é a bolinha cinza, o liberal é o sentimento dos liberais, vermelho é o sentimento dos conservadores, e o azulzinho é o sentimento geral da população americana. Aí você vê, né? Em várias pesquisas diferentes, os professores são... Em alguns quesitos são um pouquinho mais à esquerda do que a média, em alguns quesitos são até mais conservadores do que a média, né? Não, pô, mais liberal ali também. Não, então, ó, nesse aqui, perguntando que os indivíduos são julgados... Falando sobre racismo, basicamente, né? Quão grande você acha que racismo é um problema, essencialmente, essa pergunta. Os professores são mais liberais do que a média. Nesse aqui, não existe um país melhor para as minorias do que os Estados Unidos. Aí os professores são mais liberais do que a média. Mais de esquerda, né? Na anglosfera usa-se liberal para a esquerda. Mas aí trocou a posição, pô. Ah, trocou a posição, é verdade. Tendência confirmada em todos os temas, menos o último aí, que é... Exato. O nascimento da América foi em 1619, o ano em que os escravos chegaram nas colônias americanas. Isso era um projeto insano do New York Times, Caralho, né? Mas enfim, o fato é que os professores eles são mais de esquerda do que a média, mas não é tão uma parada tão assim. radical, né? Eles não são mais liberais do que os próprios liberais, em média, né? Exato, é. Tem alguma contraposição. Cara, dá pra fazer um argumento plausível de que a distribuição disso não é uniforme, né? Sei lá, talvez escolas melhores, sabe? Sim. Mas enfim. Mas isso é alguma evidência. Isso é uma evidência contra o argumento de Jordan Peterson, né? Vamos lá. Que não é tão grave quanto, né? Pelo menos. Exato. Pois é. Isso é engraçado, né? Porque na nossa própria experiência, contato com os professores que a gente tem, via de regra, se você fala com eles sobre coisa política, eles falam coisas de esquerda, sabe? Mas principalmente no quesito de como administrar a sala de aula, sabe? Como professar as matérias e tal, eles não professam coisas particularmente esquerdistas, né? Não são particularmente igualitárias e tal. O que você acha? Cara, em termos de... Eu acho que tá muito ligado, tá muito correlacionado com matéria, né, cara? Então, eu acho que é difícil ter um professor de história que não tem uma visão... Um pouquinho de esquerda. Um pouco de esquerda do mundo. E é quase impossível você não atrelar a história aos nossos tempos, né? Sim. Agora, porra, o nego achar na aula de biologia o professor faz doutrinação. Porra, aí não, né? Física, matemática... Mas nego faz esse argumento. O nego bolsonarista faz esse argumento, inclusive, no Brasil. Mas, cara, se tiver, é muito anedótico, assim. Porque, cara, só não tem muita entrada, assim, sabe? Não sei. Cara, por exemplo, eu tenho muito contato com a faculdade de pedagogia aqui no Rio. Eu não sei... Eu conheço quem dá aula nas faculdades, né? E aí é uma coisa muito de esquerda. Muito de esquerda. Mas quem até que ponto aula, você acha que isso... Pega no como isso influencia o modo que as professoras dão aula, sabe? Cara, na rede pública brasileira deve ter um fenômeno de alguma forma similar nos Estados Unidos. Tem uma grande guerra civil entre pedagogas, professoras evangélicas e, sei lá, de federal. Tem tipo credo... e freirianas, assim. Exato, Da religião do Paulo Freire e a religião neopentecostal, assim. E tem tipo uma briga boa. Se você tirasse a média... Provavelmente nem ia ser tão esquerda mesmo. A rede pública de educação no Rio Você acha que a distribuição ia ser tipo bimodal, assim? Ia ter dois eixos, pra você avaliar a média e ia sair um lugar razoável no caminho. Só que não tem muito isso, não tem muita moderação, não. Pelo que eu conheço, tá? A maior parte das professoras opera nessa Mas você acha que isso influencia a sala de aula? Sabe? Mas dá um exemplo. Elas brigam, né? Não tô falando da briga. Você acha que a professora acreditar... A professora ser muito de esquerda. Como você acha que isso influencia a aula, sabe?
Ah, cara, tratando, sei lá, eu acho que é mais na parte de humanas mesmo, não tem como sim. Entendi. Tipo, se você tratar a história do Brasil de uma forma muito desonesta, você consegue fazer o Brasil parecer o projeto mais absurdo da história da humanidade, tipo, um lugar que você tem que odiar mesmo, sabe? Cara, quando eu era criança, eu estudei num colégio, enfim, muitos professores eram de esquerda e tal. E era outra época e tal, né? 20 anos atrás as coisas eram mais suaves. Mas eu não sentia o ímpeto de odiar o Brasil, não, sabe? Acho que algumas coisas mudaram também nesse né? nosso tempo. Mas, por exemplo, dando o extremo oposto, então, pra ser justo, a professora Anel Penteca às vezes quer ensinar criacionismo na escola pública. Sim. E dá merda isso, né? Criacionismo, na minha opinião, é tão verdadeiro quanto um bando de merda de esquerda que a gente aprende no colégio. Então, mas a pica do sistema público de educação é que geralmente as diretoras são freirianas, né? Lógico, né? E aí São o mais baixo... antigas, mais estabelecidas. Exato. E aí o baixo clero chega... passa no concurso, né? Que é uma prova cega, realmente não tem discriminação. E aí fica aquela coisa assim. Tem a professora lá evangélica de coque, saião, querendo ensinar criacionismo. Cara, isso é E muito aí engraçado. fica... É hilário, né, cara? Escola pública... No Rio eu nem sei se é tanto assim. Mas eu sei que, tipo, estado do Rio é muito assim. Já tem muito essa atenção. E aí as coisas não se pronunciam. Então pode ser um pouco do que rolou... Né, no levantamento da Heritage Foundation, entendeu? Sim. Porque, tipo, às vezes se tu chegar na Califórnia, em Nova York... Cara, vai ser de aí extrema esquerda. vai ser uma parada de esquerda pra caramba. Mas realmente, se tu chegar no Missouri, aí o nego vai estar ensinando, não, a Terra tem 3.000 anos e tal. 6.000, tá? Perdão. Eu não conheço, eu realmente conheço zero disso. A forma que ele chegou nesse dado é fazendo a genealogia das pessoas até o Adão, né? Adão, né? Enfim. Que seja, mas eu acho que pode ter um pouco vitimado isso. Pegou uma amostragem lá da rede municipal rede estadual do Arkansas, aí falou, não, porra, aqui todo mundo é de direita pra caralho, tá suave. Não sei, tá? Não sei. Mas enfim, continua. Mas e quanto ao fato de que a maioria dos professores americanos agora são mulheres? O corpo docente nos Estados Unidos é majoritariamente feminino há mais de 100 anos. Reeves observa que o corpo docente atual é composto de 23% de homens, aproximadamente o mesmo número entre 1920 e 1940. O número de professores homens aumentou um pouco após a Segunda Guerra Mundial, mas atingiu o pico em torno de 30%. Ou seja, cara, desde o século XX inteiro, a maioria dos professores eram mulheres. Isso bate, né, com o que a gente conhece. Caralho, A gente já falou isso recentemente. Tipo, uma das minhas avós foi professora. Uma das minhas avós... acho que, inclusive, as minhas duas avós, uma foi a vida toda e a outra depois continuou estudando. Mas era muito comum, né, jogar pro... A mulher ser jogada pro ensino de normalista, eu acho que chamava. Você já ouviu falar disso? Normalista, que é tipo quase um técnico pra virar pedagoga, assim, sim, sabe? Sim. E aí era assim que a maior parte das professoras no Brasil eram formadas, mas... Ou seja, isso já existe há bastante tempo. Então, eu acho que se o argumento de Jordan Peterson tem professora mulher, tem uma desproporção de professoras mulheres é ruim, ele tem que reconhecer que, desculpa, mas o pai dele provavelmente viveu uma situação semelhante às crianças de hoje. Mas eu acho que nos colégios... eu acho que a exceção sempre foi o quê? Colégio militar. E talvez colégio católico. Não sei. Nem colégio católico. Os que a gente conhece. Tu conhece colégio militar? Não. Colégio militar, professor é homem. É bem masculino, cara. Mas tem bastante professora mulher também. Hoje. Mas antigamente não. Justo. Mas enfim, é um percentual muito pequeno, né, da educação do todo. Assim. E aí continua. Não é como se nossas escolas públicas estivessem desprovidas de liderança masculina. Enquanto as mulheres constituem a maioria dos diretores de escolas de ensino fundamental, os homens dominam a administração do ensino fundamental. Eu imagino que seja tipo... esse aqui seja fundamental 1, né? Esse aqui seja fundamental 2. Aí a tradução tá fazendo assim. Então os homens dominam a administração do ensino fundamental e médio. Apenas 1/4 dos superintendentes, responsáveis por várias escolas ou distritos, são mulheres. Além disso, as evidências de que os alunos, né, homens, saem melhor com professores do mesmo sexo são, na melhor das hipóteses, mistas. Por exemplo, um estudo de 2021, com 7 anos de dados, analisou alunos em Indiana do 3º ao 8º ano e constatou que professores são melhores em aumentar o desempenho de alunos do sexo masculino e feminino do que seus colegas do sexo masculino no ensino fundamental e médio. Ao contrário da especulação popular, que meninos desempenham melhor com professores masculinos, né? Enfim. Isso é interessante, né? Tipo, o homem não faz tanta diferença ser professora homem ou professor mulher. Pensa na tua trajetória particular. Você se sentiu já, em algum momento, me sinto melhor em sala de aula com professor homem? Não. Pra mim era meio agnóstico, assim. Tipo, tinha professores homens que eram bons e professores homens que eram ruins. Professores mulheres que eram boas e professores mulheres que eram ruins. O que eu acho que sempre fez diferença, tipo, comando da sala, sabe? E via de regra, o homem é mais disciplinador, assim. Exato. Mas nem sempre também. Mas nem sempre. Nem sempre também. Mas eu preferia salas que eram
que o professor tinha um bom controle da turma do que salas... Porque essas eram as piores aulas que tinham, né, cara? Enfim, a gente ficou junto, né? Mas é tipo, porra, quando a sala era uma... Quando era uma loucura do caralho na sala, independente se era homem ou mulher, a aula só era uma merda. Não tinha como não ser, sabe? Sim. Mas eu achava que, via de regra, o homem tinha um controle melhor da sala. Também sempre, nem sei, na real, nem era. Eu tô pensando aqui agora. O que eu fico pensando é, tipo, cara, se você tirar a média, vai ser marginal a parada, sabe? Talvez o professor homem, quando você é um pouco mais velho, assim, seja marginalmente melhor. Mas a variância é muito grande, assim, sabe? Depende muito mais do professor do que do sexo do professor, sabe? Cara, é porque eu penso que, tipo assim, minha educação básica inteira, assim... Desde que eu entrei 3 anos na escola, até, sei lá, cara, uns 12, 14, assim. Era só mulher. Cara, só mulher. Ou tinha um homem, pontualmente um homem ou outro, e eu me... Acho que eu fui bem educado. Pois é. Considero que eu tinha uma boa educação, entendeu? Quando eu era jovem, eu tive problemas disciplinares. Até falei isso, acho que na live recentemente. Tem live todo dia, meio-dia, na Kik. Mas... cara. Sei lá. Eu também. Eu não era uma criança misógina. Autoridade feminina. Você é o pior filho da puta possível. Pois é. Não sei. E é isso, né? Tipo... Sei lá, cara. Imagino que se eu perguntasse... Quando eu ouço história do meu pai contando... História de professor quando ele era jovem, é tudo mulher também. Sabe? Pô, professor do ensino fundamental 1, cara, nunca tem homem. Até na época do meu pai, basicamente. Que é, pô, coroa, tá ligado? O meu pai estudou num colégio meio militarizado. E tinha meu pai mulher colégio também. Militar. Não, meu é meio militar. Entendi. Meio... Enfim, eu não vou doxar meu pai, enfim. Mas seguindo, né? Beleza. Então... Teve essa meta-análise também que mostrou que as meninas têm superado os meninos na escola desde 1914. Ou seja, parte do argumento fundamental de que os homens estão meio que abandonados pela sociedade é o fato que a performance acadêmica deles está pior do que das mulheres. E aí, cara, tem uma pesquisa que diz que, na verdade, isso está acontecendo desde 1914, cara. Sabe? Ou seja, não é nada que aconteceu nos últimos 50 anos que dizem que é a causa de por que os homens estão indo pior, entendeu? Os Estados Unidos é bizarro, né, cara? Tu ter esse dado aí é sacanagem. Tu ter dado de ensino feminino em 1914. Eu queria ver o acompanhamento das duas médias no tempo também. Pois Será que não teve um pico? Será que o delta não aumentou? Porque muito do discurso do Jordan Peterson e da galera, né, que fala disso aqui, tá piorando, né? Sim. E que os homens também estão se formando muito menos. Mas por exemplo, o argumento do cara do Boy Christ é: a crença quase onipresente que meninos da nossa nação estão sendo academicamente negligenciados e emocionalmente perseguidos por professoras cuja formação, estilo e temperamento favorece as meninas, sabe? E aí a autora afirma que é um mito, mas isso eu acho que é uma boa representação do argumento de pessoas como o Jordan Peterson faz, sabe? Uhum. Mas cara... E aí depois começa a parte política, né? Colunista do New York Times, chama o Jordan Peterson de reacionário. Vai ser uma pessoa bem democrata. Mas, sabe? Até que ponto, tipo... Não é meio que só homem sendo beta e querendo culpar a sociedade. Mas tem um elemento que tá implícito na performance educacional de meninas e meninos, é que as salas eram segregadas, né? Nesse período. Então, hoje em dia não são mais, né? Você não tá comparando a mesma coisa objetivamente. Quem sou eu para defender a educação segregada por gênero, né? Jamais. Meu Deus, jamais defenderia isso. Nossa. É um absurdo colégios que fazem isso em pleno 2025. Entendeu? Nossa, um retrocesso horrível. Jamais. Quem sou eu? Mas você não tá comparando o chuchu com bicicleta em muitos sentidos, tá? Sim. Eu acho que na medida que a sala de aula pode ser conduzida de uma forma mais amigável à masculinidade para uma mulher. Isso aí, nunca vi problema para isso mesmo. Mas, maybe, salas mistas... Sim. Eu acho que o problema da sala mista é... Além do espantalho, né? Então, eu acho que o problema da sala mista não é nem o efeito que os professores têm, não é um efeito acadêmico propriamente dito, sabe? Eu acho que é mais um efeito de socialização. Eu acho que Enfim, tipo, eu tô defendendo a posição tão ridiculamente minoritária assim que chega até a ser engraçado. Qual a posição? Que tipo, o homem que é educado na sala mista, ele é socializado de uma forma feminina, mas não é nem... Tipo, over-socializado. Exato, ele é over-socializado. Cara, que realmente é uma meca pra autistas mesmo, né? Você julgar o cara porque ele foi socializado demais é... Sabe? Mas eu acredito. Mas isso não é uma parada acadêmica, sabe? Isso é mais uma coisa espiritual. Opção, Mas talvez fosse amostrável, cara. Se você comparar... Sei lá, você vai estudar o desempenho dos alunos, dos garotos em salas mistas e salas... Não, com certeza. Mas o meu ponto é... As pessoas que eu conheço
que estudaram, enfim, não eram... Eu não consigo imaginar esse impacto, sabe? Cara, das pessoas que eu conheço que estudaram em colégio só de Enfim, homem... depois a gente... As poucas pessoas que eu conheço que passaram por esse absurdo, elas são bem diferentes dos caras que estudaram todos em escolas mistas. Sim, com certeza. Mas, enfim... É porque não dá pra comparar o desempenho acadêmico entre esses dois grupos, entendeu? Porque o grupo de que estudou em colégio de homem é um grupo ridiculamente selecionado também, né? Entende? No Brasil. Que a gente conhece. Onde esse retrocesso persiste. Exato. Entendeu? É um grupo muito selecionado. Tipo, não dá pra comparar. Sabe? Teria que ser mais amplo pra fazer uma comparação. Seria uma boa forma de enganar, na real. Seria uma excelente forma de enganar. Mas, enfim. Não, Mas o fato é, na minha experiência, cara, eu acho que... acadêmico eu não acho que faz diferença. Tipo, ponto de vista de você realmente aprender a matéria que o professor tá te dando, não acho que faz. Sabe? Mas talvez o todo da formação, não? Não, com certeza. Porque a parada a gente já observou em outros episódios, isso aí é fato. Male flight, isso existe. Homens não querem engajar em estruturas majoritariamente femininas. Sim. Tipo, se engajam de forma mais distante, querendo evitar e tal, porque, enfim. Mas o argumento do Jordan Peterson é que, tipo, cara, alguma coisa mudou entre a década de 90 e agora que fazem com que, dentre as outras coisas, homens mandem pior, tipo, na faculdade, assim, sabe? Os homens, tipo, nem sequer entrem na faculdade, entende? É difícil isolar efeitos, né? A partir dos anos 90, o cara não quer mais entrar na faculdade. Não é que o cara não quer, não só ele não quer, mas ele nem sequer consegue, sabe? Eu não sei, eu acho que... Mas sabe, cara, consegue. O motivo que eu puxei esse texto é pra... É quebrar vamos um pouco de no fundo do coração, cara, né? você acha mesmo que, puta, se tu tivesse sido um pouco mais mal educado, assim, né? Porque você é um cara educadíssimo, assim, né? Eu era puxa-saco de professor na escola. Amigo da autoridade. Sim. Eu delataria Pelego. você. Pelego. Eu era aluno pelego. Representante de turma pelego. Sim. Você acha, cara, que, sei lá, se tu tivesse tido alguns problemas educacionais, assim, tu seria uma pessoa consideravelmente pior? Se eu tivesse sido um pouco mais contra a autoridade, eu Não, teria não é sido nem uma isso, pessoa cara. pior? Tu tivesse estudado num colégio que, sei lá, tivesse alguns anos que o ensino tivesse sido uma merda, assim. Cara, o motivo que eu boto isso em xeque é porque eu acho, cara, no fundo do coração, a grande função do colégio não é ensinar porra nenhuma, cara. É só juntar um bando de crianças junto e elas se socializam, cara. Sabe? Tu tem que ensinar uma coisinha ou outra, né? Tá Tá exagerado, tá overrated. Cara, do fundo do coração eu acho que talvez não. Sabe? Cara, Então, tipo... Mas, né? e aí, o motivo pelo qual eu tô argumentando isso é... O que vai fazer a sua diferença em você ser uma pessoa formada, sabe? Um ser humano, competente, o cacete A4... Nem é exatamente a tua relação com os professores. É a sua relação com seus amigos no colégio. Essa é a parada que realmente impacta, entendeu? Eu acho que esse é o make it or break it, né? É tipo... Realmente, se você vai ser um merda, isso vai se manifestar com o corpo... Então, exato. Com tipo, seus peers, entendeu? Se a tua infância tiver sido horrível, de uma forma que faz com que você seja um adulto disfuncional, provavelmente é porque você sofria, tipo, bullying pra caralho, assim, sabe? Você não conseguia fazer amigo, esse tipo de coisa. Não é porque, eu tive professores ruins de matemática, por isso eu sou um morador de rua viciado em crack. Porra, pelo amor de Deus. Minha professora era mulher. Exato. Eu nunca entrei na faculdade. Exato. Porra, sabe? Mas por outro lado, tem alguma coisa acontecendo também. Cara, eu acredito... Pra mim, Mas será que o que tá acontecendo não é, tipo... Tem muito homem fumando maconha e jogando videogame, mano? Deixa eu dar o boomer take, mano. Sabe? Tem que pegar a vida pelas rédeas curtas. Será que não tá faltando um aperto de mão firme, mano, pros homens jovens, mano? Cara, um pouco sim, sabe? Eu acho que... A escola também foi se tornando menos disciplinadora com o tempo. Isso não tem a ver com gênero. Talvez tenha, mas mesmo que não tiver, eu acho que talvez essa seja a pior parte pra homem, entendeu? Porque homem é muito mais testador de limites do que mulher, cara. Principalmente certeza. Criança, entendeu? Sim. Tipo, a dinâmica do crescimento da mulher tem, enfim, adolescência é difícil pros dois, mas via de regra, a mulher é muito mais, tem um grau de sinergia, assim, muito maior, com autoridade paterna, materna e tal. E o homem não, né, cara? O homem é meio, testador de limite. Eu lembro de esporros homéricos na minha vida, deu só testando limite. Novo, tá? Não tô falando de fazer besteira, não. Tô falando de, tipo, mexer onde eu não deveria e tal. E eu acho que tem uma propriedade um pouco masculina, sabe? Mas e aí? E aí tu acha que se o colégio for menos disciplinador...
O homem tende a... Cara, é isso, vai virar um maconheiro mesmo, talvez. Vai Entendi. testar o limite. Isso faz sentido, né? Esse é um argumento que muito cara que, sei lá, entra pro exército... Nos Estados Unidos, em geral, os caras falam mais isso, né? No Brasil, em geral, é menos comum. Mas os caras falam, pô, eu era um merda, sei lá o quê. Aí o cara entra pro exército... Aí os caras entram no jiu-jitsu. Ou entra no jiu-jitsu, ele é imposto uma disciplina. Que aí e aí, o cara- a partir daquele momento, ele fica tipo... Caraca, posso ser um bom membro da sociedade, sabe? Cara, me fez muito... Assim, falou a amostragem 1, né? Mas, tipo, um pouquinho de ordem, assim, direcionamento mais duro na minha vida. Mas isso é um excelente argumento a favor de que o problema não é... Caraca, se a gente só tornasse o ambiente educacional um pouco mais direcionado para os interesses masculinos, resolveria, sabe? Tipo, É mais fácil do teria isso, que tornar né? muito mais masculino para isso fazer uma diferença, entendeu? Sabe? Se mesmo você, com a educação que você teve, ainda precisou de um jiu-jitsu pra meio que te botar jeito, entendeu? Alguns caras são rebeldes, entendeu? Naturais, entendeu? Não, eu tô larpando. Não, mas... cara, provavelmente sim, entendeu? A maior parte dos homens... entende, cara. E aí eu fico pensando até que ponto será que isso não é uma parada corrigível no colégio, cara? Uma das Isso é coisas que diretriz pedagógica, né? Cara, mas talvez não tem nada que o colégio pudesse fazer, cara, sabe? Pelo quê? Por isso, cara. Por Tipo... disciplinar? Talvez tivesse que ser uma parada, Não mano, tem, mais porra. individual, assim. Só se você fosse transformar o colégio no exército, pô. Que eu não acho necessariamente ruim. No monastério, porra. Ela tava falando Cara, aí mas há sobre quanto freira tempo com não é? régua. Há quanto tempo o colégio não é? Uma coisa meio militar. Meu pai tava na escola nos anos 70 e ele tava apanhando ainda, cara. Não, eu sou, mano, a favor pra caralho disso. Jamais faria, porque é legal, mas eu sou muito a isso aí. favor. Boa, isso aí. Não, mas eu tô falando sério, pô. Um sou a pouco eu favor. acho também, entendeu? Eu acho que, pô, tem tipo de criança que ela faz umas merdas ali, você dá uma paulada na mão dela. Eu acho que isso ser Bota tabu. um milhinho no chão. Isso ser tabu no Brasil é um bagulho muito retardado, inclusive. Nos Estados Unidos não é. Lei da palmada. Pois é. Lei da palmada foi um avanço nesse país. Não foi, cara. Não foi. Posso falar a real? Eu quero a parada que a lei da Mas, palmada cara, é nos baixa Estados Unidos, é eficácia. porque nos Estados Unidos, a maioria dos estados ainda é permitido você bater em criança, entendeu? No Brasil, a criançada tá apanhando, creio eu, né? Apesar, não, pô, o meu... Pra lei da palmada ter eficácia total, o ECA ia ter que virar uma parada meio George Orwell, assim, 1984. Cada área ia ter que ter uma câmera, e aí, no momento que a criança tomasse um tapa na boca... Eu faria denúncia horrível aqui, de pais que bateram a criança, entendeu? Mas, Mas aí, então, tu acha que, por exemplo, teu pai, na época dele, tomou umas pauladas, Tomou. e aí por isso ele foi um cara que Ele não- tomou jeito. Tu acha que se você... Não é exemplo, calma, não. calma. Não é exemplo, Tu acha não. que se você tivesse tomado umas pauladas no colégio, tu iria ter tomado jeito? Cara, talvez tivesse Cara, dispensado essa etapa do jiu-jitsu na minha vida. acho que não. Eu tive um período de maturação pós-escola, entendeu? Eu Que acho que foi não. sobre ser espancado, cara. E me fez bem, me fez bem. Hoje eu tô aqui bem ajustado. Comentarista de notícia. Jornalista. Jornalista. Vamos correr atrás da carteira de jornalista. Cara, eu do fundo do coração acho que não. Acho que se tu tivesse tomado paulada no colégio, E pode usar outro verbo, porra. Apanhado. se você tivesse apanhado no colégio, cara, você ia ter alimentado você ficar puto. Tipo, sabe, porque, por exemplo, todas as pessoas, né, mas talvez mais pronunciado em você, tem meio que duas... A alma tem dois lados, sabe? Tem o lado revoltos e tem o lado, tipo, meio mais disciplinado. Aham. E aí, até você entrar no jiu-jitsu, eu diria que o lado da sua alma que ganhava era o lado mais revolto. Aham. E a partir do jiu-jitsu você viu, não, na verdade pode ser o lado Melhor disciplinado. ordenar, Eu acho que palmada, se você tomasse palmada no colégio, não ia ter feito diferença nenhuma, cara. Sabe? A gente tá... Não sei, eu precisaria meditar um pouco sobre isso. Mas talvez... Palmada é foda também, né? Professor da palmada? Pô, aquele negócio aqui, pá. Palmatória. Whatever, palmatória. Palmada é outra parada. Ninguém vai mexer no meu popô, não, meu parceiro. Mas talvez sim, cara, entendeu? Tipo, porra, meu irmão, ordena a tua vida aí. Tipo, sei lá, Não, guarda eu sou a teu favor. livro direito. Tu era um cara que podia ter tomado palmatória também, pessoal. Mais novo. Entendeu? Cara- No ensino médio você tava mais certinho, mas você era uma criança rebelde, mano. Tinha que ter apanhado lá na tua escola do pessoal do caralho. Cara, Mas sei eu lá, acho que é um cara. pouco sobre isso. Porque eu acho que não é uma coisa de... é uma mulher dando aula. É porque os dois sexos, os dois gêneros conseguem sintonizar nas respectivas meio que energias, né? Arquétipos e tal. Então você pode ter uma mulher que tem uma presença masculina. Mantenedora da ordem. Uma Catarina Grande.
entendeu? Uau. Não, mas Elizabeth I. Exato, Eleonor, né? Bizâncio e tal. É perfeitamente possível. E você pode ter um homem, cara, uma diva. Uma diva bafônica. Um homem. Luiz Roberto Barroso. Que é só, entendeu? Que é uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que é mais sobre ordem, cara. Tipo, além do gênero, né? Ah, se você acertasse a correspondência de gênero, resolveria. Provavelmente sim. Mas só que nunca aconteceu e talvez seja um esforço social tremendo pra você mudar a escola pra ser uma porra all boys, by boys, for boys, tipo, com palmatória, sabe? Sharia. Sim. Entendeu? Mas eu... Pior que eu acho que se isso realmente for um problema, no Brasil é muito facilmente resolvível, sabe? Porque eu acho que no Brasil tem um apetite imenso por mais colégio militar. Tipo, imenso. Uhum. Porque todo mundo... Isso é garantia que vai ser regido por uma energia extremamente masculina. Exato. Então já tinha o projeto de colégio cívico-militar. Eu acho que é só um detalhe de competência dos congressistas de direita e do STF não derrubar as coisas na canetada que... Se o presidente da República quiser, tipo, todos os colégios brasileiros viram colégios militares, essencialmente, assim, sabe? Sim. Eu acho que é mais uma coisa de ordem mesmo, cara. O mundo também, no geral, ficou mais feminino. Mas que né? mensagem você tem pro garoto que é Betinha? Acorda, filho. Se você não fizer porra nenhuma, ninguém vai fazer por você. Mas eu tô falando sério isso aqui, tá? Tipo, se você quiser perder, beleza, você tá no seu direito, entendeu? Mas se você quiser vencer, depende de você, cara. Esse episódio acabou sendo sobre educação. Tá no direito de perder? Ah, porque ele vai perder sozinho, além de tudo. Vai ser uma parada triste, assim. Vai ser afundar numa fossa solitária e miserável, escura, sabe? Desesperadora, mas você vai sozinho. Cara, mas eu acho que isso é uma parada interessante, mano. Talvez seja isso. Talvez, cara, se você é um garoto novo aí, você acha que, puta, sua educação foi muito feminina e tal, e tu acha que isso meio que quebrou algum parafuso dentro da tua cabeça e não tá deixando você performar bem na sociedade, cara, se mete num ambiente extremamente masculino cara. E vê o que acontece, assim, né? Você fez isso no jiu-jitsu e foi bom. Mas isso é razoável, cara, porque também no tempo dos nossos pais era muito natural que o cara servisse ao exército por um ano, né? Sim. O meu avô metia essa. Quem não serve pra servir, não serve pra... Quem não vive pra servir, não serve pra viver, entendeu? E aí o cara passava aquele ano se fudendo no exército e ele saía homem feito, entendeu? Às vezes a educação nem era o suficiente, sabe? Eu acho que, sei lá, o caso israelense lá onde todo mundo serve talvez fosse interessante. Você dar uma olhada, eu não vejo problema nisso, mas... A parada, assim, pro cara que tá na merda mesmo, a escola é muito chata e tal, tipo, cara, depende de você, entendeu? Tipo, essa é a real que nem que teu pai vai te dar. Teu pai vai tentar corrigir a tua vida mesmo. Que aquele tio maneiro vai te dar, entendeu? Que é tipo, cara, depende de você. Uhum. Sabe? Se você realmente não ordenar a tua vida e, tipo, submeter a algum tipo de rotina, de hierarquia, de estrutura, de planejamento, você vai se fuder. Isso é... Cara, tão certo quanto a morte. E não dá pra você culpar, mas o sistema educacional era muito feminino. Não, mano, porque você é um merda, pô. E hoje tem muita alternativa de verdade, assim, porque cada vez mais o sistema educacional também tá perdendo relevância. Outro debate que a gente nem entrou. Mas, tipo, porra, não é mais garantido que se você virar um doutor, você tá com a vida feita. Sabe? E ao mesmo tempo também que tem lá o pedreiro hipotético da Faria Lima tirando 10 mil. Então, cara, tipo assim... Você não gosta de estudar, mas vai pra obra. Foda-se, entendeu? Ou aprende aí a montar e fazer gesso. Ou quer estudar, estuda e ordena a sua vida e tal. Mas a maior parte dos moleques provavelmente se dariam bem, se beneficiariam de um aninho de exército, sabe? Eu não servi, tive a chance, fui longe. Cara, eu acho que caralho, eu acredito na parada de servir também, mas é aquilo, cara. O exército brasileiro me parece muito sucateado hoje em dia, cara. Ele tinha que, porra, dar um up, assim. Eu acho que se tornasse obrigatório o serviço e obrigar o filho de nego rico a servir, o exército ia naturalmente melhorar, porque ia ter demanda pra melhorar, entendeu? Mas, enfim. Cara, resumo da ópera. Entra no jiu-jitsu. Se você é um merda, cara, a culpa é sua. Não seja aberta. Valeu. Esse foi o nosso Classe de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago, se você quiser apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25. Cada vez mais conteúdo. Tem vídeo extra, tem Q&A, vai ter as lives, vão ficar gravadas lá, vão ficar lá agora. Tem NC Plus. Tem muita coisa. Enfim, assina lá, dá uma olhada, apoia o nosso trabalho. Fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novosclasses, pessoa, valeu. Valeu.